Olá, hello, how are things? Como é que estão as coisas? Tudo bem com vocês? Bom, meus queridos, então vamos conferir a nossa atividade passada. Quero que vocês abram um livro na página 45. Nesta unidade nós vimos as famílias, alguns membros familiares e também estamos vendo os números de 20 a 100, já que a gente já viu lá no início, revisou, de 0 a 20, agora de 20 a 100. Então, a cada unidade a gente vai aumentando a quantidade de números, vamos aprendendo novos números. E aí tem uma atividadezinha de 4 questões para a gente responder, Bom, nessa atividade, na primeira questão, tem assim: Go back to the photo caption 2 in the reading 2 and answer the question about the kids. Ou seja, quer dizer, volte a foto do capítulo 2, lá no texto 2, e responda as perguntas abaixo sobre as crianças. Bom, então temos 2 crianças aí. Ele disse na letra A, How old is Ariane? Ou seja, quantos anos tem o Ariane? Bom, a Ariane, ela tem, she is 5 years old, ela tem 5. Letra B, How old is Marcos? Bom, quantos anos tem o Marcos? He is 11 years old. O Marcos tem 11 anos de idade. Bom, aí vamos para a segunda. Na segunda diz assim: Now look, agora olha, Now look at the numbers from 20 to 100. Ou seja, agora olhe os números de 20 a 100. Write the missing ones in your notebook. Escreva os números perdidos no seu caderno, ou seja, aqueles números que estão faltando, Cada cadeado é um número que está faltando na sequência. Então, vamos lá, vamos lendo e vamos completando, Lá em cima está dizendo quais são os números que vocês devem completar, tá certo? Então, acompanha a leitura, ó. 20, vamos lá, do 20. 20, 21, 22. O que está faltando? 23. Vamos lá. 24, 25, 26, 27, 28. Então, coloque aí, 28. 29, 30. 32, Então, 32, 32. 40, 40. 46, o que tá faltando? 46, 46. 50, 50. 51, 51. 51. 60, 60. 67, 67. 70, 70. 79, 79. 80, 8. 85, 85. 90, 90. 94, 94. E finalizando, 100. Ok? Então, cada cadeado são os números que estão faltando. Então, complete aí com atenção, tudo direitinho. E vamos para a terceira. Bom, na terceira tem assim: olhe, o certificado de nascimento na atividade 1. Bom, então a terceira, a letra A, que é pra gente escrever, tá certo? A idade de cada uma dessas pessoas, letra A. A idade de Lia, da mãe de Lia. A idade da mãe de Lia, que nasceu em 1984, é 30 anos, 30. Letra B, a idade da mãe de Lia agora. Bom, faça uma continha aí e descubra qual é a idade dela agora, pessoal. Se ela nasceu em 1984, qual é agora dela? No ano que nós estamos. Bom, então, letra C. The age é a idade do pai de Lia em 1984. 38. Ele tinha 38 anos. Aliás, 28 anos, 28. D. A idade do pai de Lia agora. Bom, se em 84 ele tinha 28 anos, quanto é que ele tem agora em 2021? Então, faça uma continha também, descubra qual é a idade dele.
A letra E. A idade de Lia em 2006 é de 22 anos. E Lia agora? Se em 2006 ela estava com 22 anos, agora ela vai estar com quantos anos? Descubram aí, façam a continha e descubram. Tá certo? Bom, então vamos para a quarta. Na quarta questão, são respostas pessoais, respeito a vocês, tá? Então, entreviste as pessoas e complete as sentenças em seu, com as suas idades, os espaços. Letra A, my classmate, ou seja, é meu colega de classe. O colega de classe bota o nome do fulano de tal, por exemplo, Maria. Está com quantos anos? Com 10 anos, aí bota 10. B, my best friend is. Meu melhor amigo é. Quem é o seu melhor amigo? Botem aí. My parents are são. Seus pais são quantos, né? São quantos que você tem? Bota aí. E my single are, no caso, seus primos são quantos? Você coloca aí também qual é a quantidade, tá bom? Dessas pessoas, desses personagens que tem aí na sua vida, na sua casa. E quem quiser fazer uma árvore genealógica, né, para conhecer melhor a família, é bom. E hoje, na página 46, né, nós temos aí os possessive case. Bom, o possessive case são o caso possessivo em português, né, que é o possessive case, é usado para demonstrar posse, ou seja, para declarar que um sujeito possui algo. Por exemplo, minha caneta. Então, eu estou dizendo que a caneta é minha, me pertence, né? Para isso, faz-se necessário o acréscimo de apóstrofo mais a letrinha S, igual tá aí, ó. Esse riscozinho aí chamado de apóstrofe, tá? Mais o S, ao substantivo, ou seja, mais as palavras. Como nós temos aí, ó. This is Mary's book. Eu quero dizer que este é o livro da Mary. Então, para dizer isso, em inglês, a gente usa essa fórmula. Coloca a Mary antes da coisa que ela possui. E é claro, no finalzinho da palavra Mary, da pessoa que possui algo, se coloca o apóstrofo S e depois o substantivo, né? Que no caso é o livro, book. A segunda frase, that is Susan's car. Aquele é o carro da Susan, tá? Bom, aqui no caso, se eu fosse dizer a casa do Vitor, como ficaria? Vitor house. Vitor, apóstrofo, S, house, a casa do Vitor. A casa pertence ao Vitor. Tá certo? A terceira frase. Those are Ted's boots. Aquelas são as botas do Ted. Então, sempre depois, né, de quem possui o apóstrofo S. Uma outra regrinha é importante notar que quando o substantivo termina em S, não é necessário acrescentar um apóstrofo S. Acrescenta-se apenas o apóstrofo, porque essa vírgulazinha em cima, né? Que não é vírgula, é apóstrofo. O exemplo. Chris' apartment is very big. Ou seja, o apartamento do Chris é imenso. Charles' father is so strict. Ou seja, o pai de Charles é tão severo. Então, observe aí, essas palavras já terminam com S. Se já termina com S, só coloca o apóstrofe. Um outro exemplo. The girls' backpack are pink. Ou seja, as mochilas das garotas são rosa. Ok? Então, memorizar que se a palavra já termina com S, só se acrescenta o apóstrofe. Tá certo? E logo na sequência, claro, o substantivo. Então, não esqueçam desse pequeno detalhe, tá bom? Não precisa você estar se preocupando em traduzir a frase, em apenas observar os nomes, que são os donos, né? No caso, os substantivos próprios, e colocar o apóstrofo S ou então só apóstrofe. No caso, se já terminar com S, só coloca apenas apóstrofe. Vamos aprender mais outras regrinhas. Que diz: quando há dois ou mais possuidores de um mesmo objeto, deve-se acrescentar o apóstrofo mais o S.
apenas no último possuidor. Se eu digo assim, o pai de Carlos e João. São quantas pessoas que possuem o pai aí? Carlos e João, não é? Então, aí, se são dois, eu só vou colocar o apóstrofo S só lá depois de João. Eu não preciso colocar em Carlos, tá certo? Essa é a regra. Então, basta colocar no último possuidor, né? Se eu digo assim, aquele carro branco é de Pedro e Maria. Então, eu só vou colocar o apóstrofo S lá depois de Maria, tá bom? Não coloca-se nos dois, apenas no último, porque aí quem for ler já vai entender que aquele objeto pertence àquelas duas pessoas. Não precisa repetir o apóstrofo nos dois. Exemplo, veja os exemplos. Temos aí, ó. Mary and Tom's daughter. Susan is really smart. Ou seja, aí temos dois, né? Ó, a Mary e o Tom, que é a Maria e o Tom. Né? Então, a filha da Mary e do Tom, Susan, é muito esperta. Bob e Jax. Ó, duas pessoas, Bob e Jax. Então, só se coloca o apóstrofo S lá no Jax. Bedroom is a mess. O quarto do Bob e do Jack está uma bagunça. Tá tudo perdido, né? Então, uma observaçãozinha. Nesse caso, Bob e o Jack dividem o mesmo quarto. Por isso que foi colocado aí os dois, né? O nome dos dois. É como aqui, como o exemplo que eu dei lá do carro, né? Do Pedro e da Maria. O carro pertence ao Pedro e à Maria. Ou seja, o carro, os dois dividem o mesmo carro. São donos do mesmo objeto. Tá certo? Então, espero que tenha ficado claro. Eu uso quando for, no caso, dois possuidores, dois donos. Bom, e também uma outra regra. Quando houver dois possuidores e duas ou mais coisas possuídas, agora já é o dobro. Não é mais só um carro, digamos que fossem dois carros, né? Ou então, um carro e uma moto. Usa-se o apóstrofe, né? Apóstrofe mais S para todos os possuidores. Já que são duas coisas possuídas, então agora nesse caso eu posso usar apóstrofe S nos dois donos. Né? Então aí, Carol and Susan daughter studied at the same college. As filhas da Carol e da Susan estudam na mesma universidade. Ou seja, são duas mães e são duas filhas. Então, nesse caso, eu vou usar o apóstrofo S nas duas donas, nas duas mães. Tá certo? E cada uma possui um objeto, uma coisa. Tá bom? Entendido, então? Nesse caso, tanto a Carol quanto a Susan têm filhas, né? As duas têm filhas. Então, por isso que tem que usar o apóstrofo S nesses dois casos. Bom, então eu quero que vocês respondam as atividades da página 46, que termina na 47, né? Da questão 1 à questão de número 3. Na 1 é para vocês verem essas frases aí que estão sublinhadas, tá certo? Tem uma letrinha S aí que está sublinhada. E está em português essa pergunta, letra A, letra B, letra C, letra D, está em português. A segunda também temos as frases, né? E as perguntas lá, A, B, C, D e E também estão em português. E a terceira quer que vocês pratiquem usando a estrutura, né? Com a sua própria família. Então, escreva as sentenças usando o apóstrofo S. Então, aqui vocês vão escrever de acordo com os exemplos que eu dei aqui. Tá certo? Então, tchau, tchau. Até a próxima.